Glória a Deus. Queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar fazendo uma oração enquanto os irmãos estão se conectando. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em cuja presença nós estamos e nos encontramos, queremos te dar glórias e honra, porque tu és fiel, porque tu és Deus. Não temos outro bem além de ti, porque tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és aquele que nos amou primeiro, tu és aquele que vai adiante de nós, tu és aquele que nos restaura, que nos dá vitória. Deus amado, vai tomando, Senhor, em tuas mãos a live dessa noite, que a tua presença, o teu Espírito Santo continua inundando as nossas vidas, alcançando, Pai, cada ouvinte, cada pessoa que vai estar recebendo de Deus, que tudo seja para o louvor, glória e honra do teu nome. Amém. Sejam bem-vindos, meus queridos, evangelista Sônia, seja bem-vinda, Maria Clara, Gorete Carvalho, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Enquanto os irmãos estão se conectando, eu vou oferecer um hino para os irmãos e os irmãos estejam meditando. Vá convidando outras pessoas para estarem participando conosco e todos possam nessa noite receber a palavra do Eterno. Amém? Paz do Senhor, minha querida Lu Souza, seja bem-vinda. Quando a gente não esquece o que passou, Missionária Cleusa, seja bem-vinda, minha querida. sente força pra recomeçar. Vamos convidar as pessoas, irmãos, para todos juntos recebermos a palavra e a ministração do Espírito Santo nessa noite. Nem dá tempo dele se Maíra, seja bem-vinda. bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Paz do Senhor Jesus, pastor Irley, saudades da senhora. Quando eu ouço esses hinos de Sérgio Lopes, eu lembro das nossas missões em Avanches. Deus abençoe. Enquanto os irmãos estão se conectando, medita na letra desse hino. Dá um abraço, pastor Irley, na Shirley, no Carlinhos e nos outros, em Pedro, em todos. Paz do Senhor, diaconisa Daniela, está na igreja hoje no plantão. Deus abençoe presbítero Renato, evangelista Adão, diácono Jefferson, Maria Clara, que estão na intercessão na igreja. Nossa mãezona ali de Aracaju, Sergipe, Celinha Hollenberg, seja bem-vinda, minha querida. Estamos orando pela Nefróis, pelo Dr. Paulo e toda a sua família. Lídia Nogueira, seja bem-vinda. Pastor Irley, quando formos na Suíça francesa, nós vamos sabor de saudade comer aqueles bolos com aquele chá com creme de leite, que é coisa da Europa. Aprendi aí na Suíça. Não me esqueço do chá da tarde na casa da senhora, ali em Verdun-les-Bains, 2010, 2011.
Jesus, ele não nos abandona. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, minha irmã, seja abraçado pelo Espírito de Deus. Sejam bem-vindos, meus queridos. Patrícia Santos, ali de Laranjeiras, da Igreja do Apóstolo James, do estado de Sergipe. Seja bem-vinda, minha querida. Estou feliz pela participação da pastora Irlei conosco nessa live. Pastora Irlei foi uma pessoa que marcou a nossa história ali na Suíça francesa. É uma bênção na mão do Senhor. Muito bom recebê-la nessa live. Diego Reis, seja bem-vindo, meu querido. Diego Reis aceitou Jesus quinta-feira e estava já domingo na igreja conosco. Continue firme, meu querido. O Senhor cada dia há de completar a boa obra que ele iniciou. Dá um abraço na sua esposa Eliandra. É verdade, aí na Suíça é mais tarde, o fuso horário. É mais tarde mesmo. Que benção, né, queridos? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, falando sobre o milênio. Eu vou só colocar aqui um fundo musical para nós iniciar o estudo da noite. Depois do estudo, os irmãos vai deixando os pedidos de oração. Vamos fazer um momento de oração também. E quem tiver alguma dúvida também pode digitar nos comentários e a gente responde depois. Como eu sempre costumo dizer, se a pergunta for simples, a gente já responde pelo próprio comentário. E se não for, eu deixo o meu WhatsApp, aí você manda um oi para mim e eu mando um áudio explicando. Graças a Deus essa sequência escatológica está uma bênção. Quem acompanhou o estudo da semana passada vai entender a continuação de hoje. Nós começamos a falar sobre o milênio e hoje nós vamos falar sobre o milênio parte 2. Para quem não assistiu a live da semana passada, depois da grande tribulação, quando Jesus Cristo derrota o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios, aqueles que aceitaram o sinal da besta, Jesus vai voltar com a igreja glorificada, aquela que subiu no arrebatamento, que precisamente é todos os fiéis dessa época da dispensação da graça, aqueles que serão arrebatados. Quem ficar vai passar pela grande tribulação. Então o milênio vai ser 1000 anos, onde os animais vão ser restaurados. Nós aprendemos isso terça-feira passada, baseado em Isaías 11. Os animais vão ser restaurados, a natureza vai ser restaurada. Então no milênio vai ser tudo perfeito. Aí hoje nós já vamos aprender minúcias do milênio. E muitas profecias de Isaías, Jeremias, direcionada ao povo de Israel e às nações, essas profecias elas são escatológicas e elas vão se cumprir no milênio. Às vezes nós vemos tanta profecia de abundância, de fartura, de prosperidade no Antigo Testamento. É claro que nós podemos aplicar como palavra revelada para hoje, porque nós vivemos a palavra pela fé. Mas essa palavra, no seu cumprimento cabal, porque a profecia tem um cumprimento parcial e um cumprimento cabal.
Então, muitas dessas profecias se cumpriu de forma parcial na vida dos judeus e na vida daqueles que creem. Mas essas profecias vão se cumprir literalmente, de forma cabal, completa, plena, em plenitude e completude, justamente no milênio, onde nós vamos reinar com Cristo 1000 anos aqui nessa terra, para depois vir um novo céu e a nova terra. Então hoje nós vamos estudar Isaías 60. Para quem não sabe, Isaías 60 é uma palavra tão conhecida, ela é uma palavra que vai se cumprir cabalmente no milênio. E você vai ver isso comigo passo a passo. E você vai ver o quanto a palavra de Deus é pura, é verdadeira. Amém? Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deus está falando isso para Jerusalém. No final da grande tribulação, quando os judeus veem Jesus Cristo nos ares, para derrotar o anticristo, o exército dos inimigos, as nações que estavam servindo a besta, o falso profeta, e eles olharem para Jesus e verem as mãos furadas de Jesus, todo poderoso, mas com uma marca na mão. Aí eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Aquele mesmo Jesus que veio há 2000 anos atrás é o Messias. E a Bíblia diz que um espírito de lamentação vai descer sobre as tribos do Senhor. Aí é quando o povo de Israel vão se entregar totalmente para o Senhor. E vai se cumprir aquela palavra que diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí é nesse momento que o Senhor vai dizer para eles: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque a glória de Deus vai se manifestar na terra. Como nós aprendemos na semana passada, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor durante o milênio. Durante o milênio, essa terra ela vai ser restaurada, vai ser como o jardim do Éden, vai ser aquela terra paradisíaca, né? Como se fosse um paraíso mesmo. Um paraíso na terra. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Por quê? Porque Jesus Cristo vai surgir nas nuvens do céu, no final da grande tribulação. E todo olho o verá. Todo olho o verá. E é neste momento que a terra vai estar em trevas, porque vai estar acontecendo a batalha do Armagedon, o anticristo e o falso profeta, Satanás reunindo as nações da terra para ir de encontro a Jerusalém. E é nesse momento que o Senhor vai surgir e vir de encontro a Jerusalém. E as nações caminharão à tua luz. Por quê? Porque durante o milênio, todas as nações vão servir ao Senhor Jesus Cristo. E aonde vai ser a sede? Nós aprendemos semana passada que a sede vai ser em Jerusalém. Por isso que aqui está dizendo que as nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Ou seja, todas as nações da terra, uma vez por ano, vão a Jerusalém para festejar e celebrar a vitória do Senhor. Levanta-te em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti, porque todos os dias festivos no milênio vai ser comemorado em Jerusalém. Teus filhos virão de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado. Porque o que eu ensinei há algumas terça-feira passada, que durante a grande tribulação, 144 mil judeus vão ser assinalados e protegidos por Deus para pregar o evangelho do reino durante a grande tribulação. Então esses judeus escolhidos vão pregar para os outros judeus que estão espalhados sobre todo o globo terra. Porque eles vão pregar o evangelho do reino, porque eles vão pregar o reino milenial. E agora aqui a gente vê todos os judeus que estavam nos Estados Unidos, no Brasil, na China, espalhados por todas as nações. Eles agora se converteram através da pregação dos 144 mil. No final da grande tribulação viram Jesus nos ares. E agora eles vão tudo voltar para Jerusalém
para o espaço territorial, geográfico, lá de Israel, para juntos estarem juntos, para viverem o milênio. Por quê? Porque em Israel, em Jerusalém, será a sede das nações. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Ou seja, porque diz a abundância do mar? Não fala só das bênçãos que Jerusalém vai receber no milênio em relação ao mar. Porque as bênçãos em relação ao mar fala da pescaria, fala do progresso da pescaria em relação a peixes, em relação a todas as riquezas do mar, né? Incluindo até pérolas, né? E tantas outras coisas. Mas está falando também numa linguagem tipológica, porque o mar fala de quê? De nações. Quando a Bíblia fala muitas das vezes de mar, está falando de nações. Então quer dizer que as riquezas das nações vai voltar para Jerusalém. Por quê? Porque no milênio todas as nações vão trazer presentes e ofertas para serem entregues em Jerusalém, que vai ser a sede das nações. Então a abundância do mar se tornará a ti. A ti quem? A Jerusalém. E as riquezas das nações a ti virão. Então no milênio, queridos, vai ser a coisa mais linda do mundo. Todas as nações vão a Jerusalém para ofertar presentes e grandes ofertas ao Senhor, porque Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vai estar em Jerusalém. Enquanto isso, muitos de nós que faz parte da igreja glorificada, que subiu no arrebatamento, vamos ser reis e sacerdotes com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, muitos de nós vamos estar em vários estados dos Estados Unidos, em vários estados do Brasil, né, em vários estados do Peru, da Argentina. Deus ele vai selecionar muitos cristãos que estarão no corpo glorificado, que subiram no arrebatamento, vão estar em posição de honra durante o milênio, sendo reis e sacerdotes, para reinar e ensinar. Reinar porque seremos reis, e ensinar porque seremos sacerdotes, reis e sacerdotes com Cristo durante 1000 anos, para reinar e ensinar as nações que foram salvas da grande tribulação, ou seja, aqueles que não aceitaram o sinal da besta, aqueles que preferiram serem torturados e degolados e mortos por não aceitar o sinal da besta durante a grande tribulação. E nós vamos reinar sobre as nações, juntamente com Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, durante 1000 anos. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. O milênio vai ser uma época de muita adoração, de muito louvor, porque no milênio todas as nações vão estar em espírito e em verdade. No milênio todas as nações vão estar louvando e adorando a Deus. Como a gente aprendeu semana passada, durante o milênio, Satanás e seus demônios serão presos no abismo. Então, durante o milênio não vai ter nem Satanás, nem principado, nem potestade, nem demônio, nem nada. Vai ser realmente 1000 anos de paz e prosperidade. Não vai ter batalha espiritual, não vai ter perturbação psicológica. Até para esses que foram salvos da grande tribulação, que ainda vai estar nesse corpo. Claro, nós que subimos no arrebatamento já vamos estar num corpo pleno. Por quê? Porque ao sermos arrebatados, recebemos um corpo transformado, um corpo glorificado. Chegamos à estatura de varão perfeito. Mas aqueles que foram salvos da grande tribulação ainda vão estar nesse corpo. Só vão ter o corpo glorificado no final do milênio, quando a gente sair dessa fase do milênio e entrar na fase chamada novos céus e nova terra. Essa fase eu digo que é a fase da eternidade. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar,
e eu glorificarei a casa da minha glória. Olha, e eu glorificarei a casa da minha glória. Por isso que aquele texto que diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira, esse texto, ele é usado pelo Espírito de Deus em várias dimensões, porque a glória do milênio vai ser maior do que a glória da dispensação da graça, porque agora, nesse momento que a gente vive chamado dispensação da graça, nesse período da dispensação da graça, em parte conhecemos. A glória de Deus é parcial, em parte profetizamos. Agora no milênio, como a gente leu terça-feira passada em Isaías 11, toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Então no milênio todo mundo vai ter conhecimento do poder de Deus. Por isso que ele diz: e eu glorificarei a casa da minha glória, porque a glória da última casa, que é no milênio, será maior do que a da primeira. Glória a Deus. É claro que agora no momento eu uso esse texto como a primeira casa, o Antigo Testamento, a última casa, o Novo Testamento, né, que é a dispensação da graça. Como eu falei, o texto ele é aplicado pelo Espírito de Deus de várias maneiras, mas sempre a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus ela se encaixa em qualquer situação, em qualquer época, ela sempre vai ser produzida como revelação em qualquer tempo, em qualquer estação, em qualquer período. É tanto que até na eternidade a palavra vai ecoar, porque está escrito em Mateus 24:35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a palavra ela vai ecoar até na eternidade. Então você pode glorificar a Deus nessa noite pela sua palavra. A pastora Raquel estava falando aqui que a palavra ela vai nos conduzindo para a eternidade. Foi o que Pedro disse: mestre, para onde irei eu, se só tu tem palavras de vida eterna? Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pomba às suas janelas? Agora, por que o texto diz assim? Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pomba às suas janelas? É agora onde eu vou entrar em minúcias do milênio. Presta atenção agora, que agora nós vamos se aprofundar. Se no milênio, a gente que subiu no arrebatamento, que num piscar de olho fomos transformados e recebemos um corpo glorificado, então nós que está num corpo glorificado, eu não estou falando dos que foram salvos da grande tribulação, que ainda vai estar nesse corpo. Agora nós que subimos no arrebatamento e vamos reinar com Cristo, sendo reis e sacerdote com Ele durante 1000 anos, nós vamos estar num corpo glorificado, metafísico, um corpo sobrenatural. Então isso quer dizer que, vamos dizer que eu, pastor Wellington, estou no estado de São Paulo no milênio. Aí de repente Jesus Cristo lá na sede em Jerusalém, eu quero convocar o rei sacerdote de São Paulo, Brasil. Eu não vou precisar pegar um voo, não vou precisar fazer uma viagem. Eu vou sair voando para Jerusalém. Olha o que o texto diz. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pomba às suas janelas? Por quê? Porque no corpo glorificado a gente não vai ficar limitado nem a espaço, nem a tempo e nem a física. Nós que vamos estar num corpo glorificado, a gente vamos vencer o tempo, o espaço e a física. É aonde entra, queridos, os mistérios da física quântica, porque nós vamos estar numa dimensão espiritual. Você pode ver que o Cristo glorificado, ele foi tocado por Tomé. O Cristo glorificado comeu peixe com mel. Porém, o Cristo glorificado ressuscitado, ele atravessou uma parede. Por que ele atravessou uma parede? Os discípulos estavam cerrados, com medo. Aí Jesus Cristo entrou, a porta estava cerrada, diz o texto. Jesus Cristo entrou e disse:
paz seja convosco. Então é esse corpo sobrenatural que nós que subimos no arrebatamento vamos ter. Então durante o milênio nós vamos estar nesse corpo sobrenatural, esse corpo glorificado, esse corpo poderoso. Então a gente vamos voar. Num minuto eu saio do Brasil para os Estados Unidos para Marrocos, Marrocos para o Egito para Israel. Por quê? Porque nós vamos estar em um corpo ilimitado. Vamos estar em um corpo glorioso. Então o milênio vai ser algo fantástico. Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe. Porque agora está falando aqui de navios para transportar? Porque os judeus que vão se converter espírito, alma e corpo no final da grande tribulação, eles ainda vão estar nesse corpo. Então eles sim vão precisar de viajar de avião, de navio, de carro, o que for. Agora a igreja glorificada não. Ela não precisa mais. Ela se transporta porque já está em um corpo luminoso. A sua prata e o seu ouro com eles, na santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. Pastor Wellington, e os que não aceitaram o sinal da besta que ainda estão nesse corpo? Os que vão ser ressuscitados, que morreram por não aceitar o sinal da besta e vão ser ressuscitados nesse corpo, os judeus que vão estar nesse corpo, quando é que eles vão receber o corpo glorificado? No final do milênio. No final do milênio, todos vão receber o corpo glorificado para estar no nível da igreja glorificada, que é a igreja que subiu no arrebatamento, para então poder entrar na eternidade. Porque na eternidade só vai entrar os eternos. E quem está no corpo glorificado, Paulo diz que é um corpo incorruptível, porque está revestido de incorruptibilidade. É um corpo imortal, porque Paulo diz que esse corpo está revestido de imortalidade. Então só entra na eternidade dos eternos, aqueles que vão ter um corpo glorificado para viver eternamente com Cristo. Por isso que no Salmo 91, versículo 16 está escrito: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eita glória, evangelista Josemar, meu rabino. Ele está dizendo que os estudos são fortes. Seja bem-vindo, Josemar é das profundidades aqui, está entendendo tudo. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros. Os filhos dos estrangeiros, quer dizer, aqueles que não aceitaram o sinal da besta, que são estrangeiros, que não são de Israel, são de outras nações. Eles vão trabalhar na construção dos muros durante a restauração de Jerusalém no milênio. No milênio. E os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri. Quer dizer que o Senhor foi aquele que feriu Jerusalém. Eu acho lindo quando o Senhor diz assim para Jerusalém: porque no meu furor te feri. É verdade, o Senhor feriu Jerusalém quando eles pecaram, que o Senhor permitiu Nabucodonosor pegar eles e levar para o cativeiro babilônico. Eles passaram a ser escravos, foram expatriados, perderam sua identidade, quase que perdia o hebraico, o arcaico, e aprenderam o aramaico lá, e perderam o templo, e foi lá no cativeiro babilônico que eles desenvolveram as sinagogas, foi lá. Então eles foram expatriados mesmo, mas ali foi o Senhor que feriu eles, porque a Bíblia diz que Ele faz a ferida e Ele liga a ferida. Ele diz: eu firo e eu saro, eu mato e eu faço viver, eu abato e eu exalto. E Deus abateu Jerusalém várias vezes, mas aqui no milênio Deus exalta Jerusalém para ser a sede das nações. Salabaracomandarai, oh glória!
O Senhor também feriu Jerusalém, sabe quando? No ano 70 depois de Cristo. Em Mateus 24 você vê Jesus mostrando o templo para os discípulos e dizendo: vocês estão vendo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E no ano 70 o general Tito destrói Jerusalém, destrói o templo. Irmãos, é uma matança de judeu terrível. E os judeus sobreviventes escapam para outras nações. E Jerusalém é destruída e não fica pedra sobre pedra. Entendeu? Não fica pedra sobre pedra. E ali o Senhor feriu Jerusalém outra vez. Agora em 1948, o Senhor restaura Jerusalém, restaura Israel. Eles passam a ser, aleluia, Estado novamente, recuperam sua identidade, seu território nacional. Porém, até hoje eles vivem em guerra. Por isso que está escrito: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Quem ora pela paz de Jerusalém é próspero. Quem ora pela paz de Israel prospera. Mas a exaltação final de Israel e de Jerusalém será no milênio. Você pode ver que essas profecias aqui, elas não se cumpriram de forma cabal, se cumpriram de forma parcial, porque essas profecias aqui só vai se cumprir de forma plena e completa na vida de Israel e de Jerusalém só no milênio. Por isso, irmãos, que a maioria das profecias bíblicas são escatológicas. O apóstolo Paulo diz que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, ou seja, nessa dispensação da graça que nós estamos vivendo hoje, somos os homens mais miseráveis da terra. Por isso que tem cristão que espera em Cristo só nessa vida. Eu vou para a igreja para arrumar um casamento, eu vou para a igreja para ser promovido no trabalho, eu vou fazer uma campanha para eu passar no curso, eu vou fazer uma campanha para me passar na faculdade, eu vou fazer uma campanha para me conseguir um noivo, uma noiva. Entendeu? Se nós esperar em Cristo somente nessa vida, somos os homens mais miseráveis da terra, porque Cristo, ele veio para nos salvar. Jesus não veio, aleluia, apenas para nos dar uma bênção terrena temporária. Não, queridos, as bênçãos do Senhor, elas são eternas. As bênçãos que o Senhor tem para nós, ela fala da salvação, fala da vida eterna. A gente não pode colocar o nosso coração nessa vida, porque essa vida é passageira. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Nós temos que colocar o nosso coração em Cristo, porque Cristo, ele tem a vida eterna, ele tem as promessas eternas para nós. Porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. É verdade. Jesus Cristo, ele olhou para Jerusalém, chorou, se lamentou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Isaías foi enviado, morreu cerrado. Quantos não foram enviados até Jerusalém? Que mata meus profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis cuidar de você como a galinha cuida dos seus pitainhos. Porque Jesus falou aquilo? Porque Jesus sabia que nos anos 70, depois da morte e ressurreição dele, Jerusalém ia ser novamente destruída pelo general Tito. Agora, Jesus também tinha promessas de prosperidade, de plenitude, de grandes vitórias para Jerusalém. E essas promessas vão se cumprir no milênio, como nós estamos estudando aqui, versículo por versículo, de Isaías 60. Essas promessas vão se cumprir no milênio.
e as tuas portas estarão abertas de contínuo. Olha, no milênio, as portas de Jerusalém vai estar abertas de contínuos. Ou seja, todas as nações vão poder ir a Jerusalém. Nem de dia nem de noite se fecharão. Preste atenção. A Bíblia diz lá em Apocalipse que na eternidade não vai ter dia nem noite. Agora no milênio vai. Por isso que aqui não está falando da eternidade, está falando do milênio. O milênio é uma pré-eternidade. Pastora Raquel, eu ali porque eu errei a palavra. O milênio é uma pré-eternidade, para você ficar melhor de raciocinar esses planos da salvação. Nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. É tremendo, queridos, porque as portas de Jerusalém estarão sempre abertas, sempre abertas. Porque a nação e o reino que te não servirem perecerão. Peraí, mas no milênio vai ser todo mundo crente, porque está escrito que a nação e o reino que te não servirem perecerão. Vou explicar. Como eu falei, no milênio não vai ter Satanás nem demônio. Satanás vai estar preso no abismo durante 1000 anos. Está escrito lá em Apocalipse 20. Só que essas pessoas que foram salvas da grande tribulação ainda vai estar nesse corpo. Então muitos ainda, mesmo vendo a glória de Deus, a terra restaurada, a manifestação dos filhos de Deus, aqueles que estão com o corpo glorificado, né? É a manifestação dos filhos de Deus, como está escrito lá em Romanos 8, né? Que a natureza geme, a gente geme pelo novo corpo, mas nós vamos estar já com um novo corpo, a igreja glorificada no milênio. Então, aqueles que vão estar nessa carne ainda vão ver a manifestação dos filhos de Deus. Então, eles ainda vão estar com tendência a entrar na carne, porém toda a terra vai estar cheia da glória do Senhor. Só que tem um porém: quem querer entrar na carne no milênio morre. Nós vamos aprender depois em outros textos que diz que o jovem que morrer de 100 anos será amaldiçoado. Depois nos próximos estudos eu vou nesse texto que fala sobre isso. Então quem pensar em entrar na carne no milênio morre, porque no milênio só vai ser o quê? Glória, só vai ser em espírito e em verdade. Sim, essas nações de todas serão assoladas, ou seja, quem pensar em pecar no milênio morre. Até porque diante da glória de Deus o homem pecador morre. Quando Isaías viu a glória de Deus no ano em que morreu o rei Uzias, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Irmão, se não fosse a glória de Deus para restaurar ele, fazer dele um novo Isaías, ele ia morrer. Porque quem não está na presença de Deus, diante da glória de Deus, morre. Morre. Daniel mesmo viu a glória de Deus foi enfraquecendo. O anjo veio e fortaleceu ele. Porque a própria glória de Deus que nos mantém de pé diante da glória de Deus. Em Ezequiel, viu anjos querubins, viu coisas gloriosas, desmaiou, caiu no chão desmaiado. Aí o Senhor disse: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. E o Espírito daquele que falava comigo me pôs de pé. Então, só a glória de Deus, só o Espírito de Deus, para fazer com que ele ficasse sustentado, para continuar ouvindo a voz de Deus e vendo as visões do Senhor. Só pelo Espírito de Deus que nós vamos poder contemplar a glória de Deus. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o bucho conjuntamente, para ornarem o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar em que assentam os meus pés. Eita glória! Irmão, o santuário, né, o templo do Senhor em Jerusalém durante o milênio, vai ser novamente ornado. Se
o templo de Salomão foi impecável, foi glorioso, até a rainha de Sabá, as outras nações foram para Jerusalém para conhecer o templo de Salomão. Aí o que é que Ageu disse? A glória dessa última casa. Na verdade, a última casa não foi só o templo que foi reconstruído na época de Josué e Zorobabel, o templo que foi reconstruído por Herodes. Na verdade, a última casa é esse templo aqui, que vai ser reconstruído por Jesus no milênio. Aí vai vir a glória do Líbano, quer dizer que as melhores árvores, as melhores madeiras vão ser usadas para a reconstrução do santuário do templo em Jerusalém. E o Senhor diz: e glorificarei o lugar em que assentam os meus pés. Ou seja, o lugar onde ele vai ficar é no templo em Jerusalém, o templo que vai ser reconstruído por ele. Então, aquele lugar vai ser glorificado porque é ali que ele vai assentar os seus pés. Ou seja, o lugar de Cristo vai ser na sede, no templo em Jerusalém. Os outros que são igreja glorificada vão estar em outros estados, em outras cidades, como reis e sacerdotes, ensinando as nações que foram salvas da grande tribulação. Quem? Aqueles que não aceitaram o sinal da besta. Porque quem aceitou o sinal da besta, no final da grande tribulação, foi morto com a espada que saía da boca de Cristo. Queridos, vá glorificando a Deus, porque é forte mesmo, é forte. A eternidade, os planos do Senhor para conosco na eternidade é forte. Por isso, o soldado que milita bem não se embaraça com negócios dessa vida. Antes, agrada aquele que o alistou para a guerra. Eu estou vendo que tem pessoas aí que estão compartilhando. Continue compartilhando, porque nesses últimos dias a igreja precisa ouvir mensagens que tem a essência dos planos de Deus para nós. Por isso que Jeremias disse, né, o Senhor disse na boca dele: bem sei eu que planos eu tenho a respeito de vós, planos de paz e não de destruição. Porque no milênio vai ser o quê? Plena paz e santo gozo. Entendeu? No milênio vai ser plena paz e santo gozo. No milênio vai ser a paz, a justiça e a alegria reinando na terra dos viventes. Por isso, cristão que colocou o coração nesse mundo, que ama as coisas desse mundo, a palavra do Senhor diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. A Bíblia diz que aqueles que amam o mundo são adúlteros, são inimigos de Deus. Por isso que nós não podemos amar esse presente século. Nós não podemos amar esse mundo, mas nós temos que esperar as promessas do Senhor, porque o nosso reinado vai ser no milênio e depois no novo céu e na nova terra. Pode glorificar aí, meu irmão. Digite e glorifique, porque aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus preparou para nós. Isso aqui é só uma ilustração diante das promessas bíblicas do que o Senhor tem conosco no milênio. Imagine do que Ele tem conosco na eternidade. Na eternidade, meu irmão, minha irmã, é coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu. Paulo disse que quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, ele chama de paraíso. Ele disse que ouviu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Meu irmão, o Senhor realmente, ele fala lá em Jeremias 33:3: clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. João disse que ele tinha muito que escrever ainda acerca do que Jesus ensinou, dos milagres que Jesus fez, mas ele disse que nem os livros do mundo todo caberiam esses relatos. Por isso que o Espírito Santo, na sua sabedoria, o Espírito Santo de Deus, no seu conhecimento, ele foi guiando Mateus, Marcos, Lucas e João para escrever
relatos que ia nos trazer revelações maravilhosas de Cristo, do seu ministério e do seu ensinamento para nós. Às vezes a gente lê só uma passagem tão simples como Marcos 10:46, a cura do cego de Jericó, mas quando a gente lê e vê aquele cego dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se a gente se perguntar, mas por que o cego chamou ele de filho de Davi? Porque Davi recebeu a promessa de ter um filho que ia reinar para sempre. Quem é esse filho de Davi que reinou para sempre? Nenhum dos filhos dele reinou para sempre. Jesus, descendência da casa de Davi. E Jesus vai reinar na onde? No milênio. No milênio, Jesus vai fazer um templo mais bonito do que o Salomão. E ele vai ser um rei perfeito, melhor do que Davi. Ele é o filho de Davi. Aleluia! Então a Bíblia, ela sempre vai nos fornecer fontes que vai nos trazer revelações profundas. Aleluia! Em poucos escritos, o Espírito revela a profundidade e a plenitude de um Deus grande. Xarabacamanai, um Deus infinito, profundo, tremendo. Ele é grande. Decamana swing pra candaraba subinarábia. Terra manto. Por isso, irmão, tem muitas pessoas se enganando, se vai descendo, vendendo a unção, vendendo os dons, trocando a salvação por um prato de lentilha. Jesus disse assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem pessoas pensando só nesse século, só pensando em sucesso terreno, pensando em viajar o mundo todo, pensando em ganhar muitas ofertas, pensando em ficar em hotel 5 estrelas, pregar em grandes cruzadas, em grandes congressos, mas o coração não está nas almas. Eles não creem em Cristo e na sua palavra. Eles não obedecem a palavra, já se corromperam com o dinheiro, com a fama, caíram em adultério, em prostituição, em mentira, em roubo, entendeu? E às vezes estão ali só vivendo uma fama ministerial, se enriquecendo às custas de Cristo. E a Bíblia diz que ai daquele que fizer agravo ao Espírito da graça e outra vez pisar o Filho de Deus. Então, queridos, tem muitas pessoas que se desviaram do caminho, pregam por interesse, são profissionais da fé, profetizam por interesse, são profissionais da fé, cantam como se fosse uma carreira artística, como se fosse estrela. E domingo aqui no culto presencial eu falei que Deus não tem estrela, Deus tem vaso. No mundo tem estrela, estrela de Hollywood, estrela do samba, estrela da música pop, estrela do samba, estrela do forró e assim vai. Mas Cristo, ele não tem estrela, ele tem vaso, ele tem pessoas que ele purifica para usar, porque está escrito: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso idôneo e santificado para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então primeiro tem que se purificar, e o vaso que Deus usa é purificado. Mas ele disse que numa casa existe vasos para honra e vasos para desonras. Então que nesses últimos dias eu e você não seja vaso para desonra, mas que eu e você sejamos vasos para a honra. Porque se nós honrarmos o Senhor, Ele nos honrará e nós vamos subir no arrebatamento, vamos reinar com Ele no milênio e seremos reis e sacerdotes com Cristo durante 1000 anos. Glória a Deus. Quem pode dar um glória aí? Glória a Deus. Ô glória. Digita aí e diga glória a Deus. Enquanto você digita e dá glória a Deus, eu bebo água.
Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão à planta dos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Quantas nações não desprezaram Israel? Aqui está falando daqueles que oprimiram os filhos de Israel. A gente vê tantas nações que querem fazer guerra contra Israel. A gente viu na época do Holocausto de Hitler, algumas nações se unindo aos nazistas, né? Sendo do nazismo e fazendo parte do massacre a Israel. Mas no milênio, os descendentes dessas nações que forem salvos durante a grande tribulação e forem participar do milênio, todos eles vão se redimir para com Israel. E Israel vai viver o Salmo 23, versículo 5. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Por isso que os inimigos, aqueles que desprezaram Israel durante o milênio, eles vão chamar Israel a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Então o Senhor vai exaltar Jerusalém durante o milênio. Em vez do desprezo e do aborrecimento a que foste votada, de modo que ninguém passava por ti, porém em ti uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. Por que de geração em geração? Porque no milênio vai ser 100 gerações. 100 gerações. Porque a partir do momento que nós vivemos a consequência do pecado, o homem vive até 70 anos, outro pela sua robustez chega aos 80. Então um século é considerado uma geração, 70 anos já é considerado uma geração. Então quer dizer que durante todo o milênio, de geração em geração, né, o Senhor porá sobre Jerusalém uma excelência perpétua. Glória a Deus. Aqui nós vemos o Senhor exaltando Jerusalém. Por isso que a palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados. E mamarás o leite das nações, e te alimentará dos peitos dos reis. E saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, e o possante de Jacó. Porque, como eu expliquei no início do estudo, todas as nações no milênio vão levar presentes, ofertas para Jerusalém. Por isso que aqui diz que mamarás o leite das nações e te alimentarás aos peitos dos reis. Que reis? Os reis são os líderes de outras nações. Aí o Senhor diz, para que saiba que eu sou o Senhor, ou seja, o teu Senhor Jerusalém, o teu Salvador Jerusalém, o teu Redentor Jerusalém, o possante de Jacó. Queridos, é tremendo aqui as promessas abraâmicas se cumprindo no povo de Israel. Porque a promessa que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó foi uma promessa eterna. Foi uma promessa vinda direta de Deus. Foi a palavra de Deus direcionada àquele povo. E aqui a gente vê o cumprimento das promessas de Deus. Por isso que quem quiser viver o cumprimento das promessas de Deus, não fique só nessa não. Até o arrebatamento vai se cumprir. Não. A nossa vida não termina com arrebatamento. A nossa vida começa com arrebatamento. Aquilo que você não viveu agora e Jesus voltar hoje, você vai viver no milênio. Depois eu vou até nesses estudos falar sobre o dom de profecia, o dom de revelação e o milênio. Eu vou falar porque tem crentes
que morre e as promessas não se cumprem. As profecias, a revelação não se cumpre totalmente. Por quê? Porque a nossa vida não está limitada a essa vida. O arrebatamento é o início das promessas. E tem crente que não entende isso. Tem crente que só pensa só nas promessas nessa vida, só nas coisas terrenas. Meu irmão, nós estamos vivendo apenas uma passagem. Estamos nesse mundo de passagem. Somos peregrinos. Vamos chegar na Canaã, que vai ser no milênio. No milênio a gente vai viver todas as promessas em plenitude e completude. Isso é profundo. E tem cristão que não entende isso. Agora, por quê? Porque as igrejas estavam pregando só prosperidade, bênção terrena, só profecia de bênção, e os cristãos tudo sem conhecimento da palavra. Por isso que essa pandemia veio para despertar a igreja. A igreja agora está voltando ao primeiro amor. A igreja agora está se interessando pela palavra. Tem muitos cristãos que estão se convertendo. Tem pessoas que falou comigo, pastor, eu tô acompanhando os estudos e agora que eu tô voltando a ser crente de novo. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E eu louvo o Senhor porque Deus tem levantado muitos pastores e pregadores para conservar o estudo da palavra. Porque, queridos, a igreja precisa voltar ao primeiro amor. Lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro. Repare que no milênio vai ser tanta riqueza que cobre no meu templo não. No meu templo eu não quero cobre não, é ouro. Ferro não, vai ser ferro não, vai ser prata. Madeira não, vai ser bronze. Então, irmão, o templo de Salomão já perdeu para esse aqui. Pedras, não. Vou querer pedra não, vai ser ferro. Então, é como eu falei para vocês, no milênio a terra vai ser restaurada, ela vai produzir mais ouro, vai produzir mais ferro. A terra vai estar no seu estado original. Porque a terra sofreu as consequências do pecado de Adão. A terra perdeu muito. O que foi que o Senhor disse? Maldita é a terra por causa de ti. Mas no milênio, a maldição da terra vai ser removida e a terra vai estar abençoada. Eu estou me arrepiando todinho, irmão. Sabe por quê? Porque o que Deus prometeu para nós é bem melhor. Aleluia! Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E no milênio vamos ser coroados com a vida abundante. Agora nós vivemos uma vida abundante em partes, porque a graça de Deus opera no nosso coração. Mas o Senhor disse, no mundo tereis aflições. Agora no milênio não. No milênio não vai ter aflição. Glória a Deus. E farei pacíficos teus inspetores e justos teus exatores. Sabe o que isso quer dizer? No milênio não vai ter comerciante, nem inspetor, nem qualquer profissional de obras que sejam ilegais, que sejam roubadores, que sejam infiéis. Não, no milênio vai ser tudo justo. No milênio a justiça vai reinar. Não vai ter ladroice, politicagem, não vai ter falsa promessa de homens, não vai ter pessoas que entendem de uma área e lida com outro que não entende da área para poder usar dos seus conhecimentos para usurpar. Não vai ter isso. No milênio vai ser tudo perfeito. O ponto em cima do i. Amém? Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra. Como eu falei na semana passada, no milênio não vai ter violência.
como eu falei, que aqueles que vão estar nessa carne ainda que foram salvos da grande tribulação, se pensar em pecar, morre. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou de destruição. Pensa, irmão. Às vezes a gente, vê alguém sendo estuprado, uma babá judiando de uma criança, uma mãe abandonando um bebê no lixo, uma mãe provocando aborto, uma pessoa judiando de um idoso. A gente às vezes vê um homem abusando sexualmente de uma criança. A gente vê às vezes as pessoas aprofundadas no lesbianismo, no homossexualismo. A gente vê tanta imoralidade, injustiça, impureza, mas no milênio não haverá essas coisas. Vai ser um reino de paz. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos. Mas aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. Olha que coisa linda! Os muros se chamarão de salvação e as tuas portas de louvor. Aí nós vamos viver o Salmo 100. Entrai pelas portas deles com hinos e nos seus átrios com cânticos, porque as suas portas se chamarão de louvor. Por isso que a igreja da linha teológica da prosperidade terrena, elas usam essas passagens bíblicas só para contextualizar a prosperidade desse mundo. Mas na verdade, queridos, o Senhor nos abençoa nessa vida, nos abençoa, nos prospera. Mas o que o Senhor mais quer da gente nessa vida é que a gente seja cheio do Espírito Santo, que a gente busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que a gente se santifique, que a gente obedeça, que a gente sinta a graça dele, que a gente sinta o amor dele, o temor dele, que a gente perdoe 70 vezes 7, que a gente viva o evangelho dele. Nessa vida o que ele quer é isso, é que a gente seja pleno na graça, no conhecimento e no poder de Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Agora, prosperidade, abundância, bem bom, como diz os goiânios, é no milênio, é na eternidade. Por isso que o Senhor falou: não ameis o mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Porque o Senhor sabe que nós estamos aqui de passagem. E o maior plano de Deus para conosco nessa vida é da gente ser igreja. E ele falou o que para a igreja? Ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Então, a nossa maior função aqui, queridos, é de servir a Deus e pregar o evangelho. Pregar a palavra, pregar a verdade. Porque não é mais tempo de cochear entre dois pensamentos. Não é mais tempo da gente brincar, se acomodar. Jesus está voltando. Essa pandemia são os sinais da vinda de Jesus. É o princípio das dores. Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. E depois vai ter a grande tribulação, como nós aprendemos desde o início desses estudos. Para depois vir essa época maravilhosa que é o milênio. Glória a Deus. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Isso quer dizer que Jesus vai estar conosco. Jesus vai estar conosco. Ele vai ser a nossa luz. Ele vai ser o nosso sol, a nossa lua. Ele vai ser o nosso resplendor, porque ele diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E porque o Senhor diz para Jerusalém que os dias do teu luto findarão, porque eles não vão mais se lamentar. Repare que Israel se lamenta até hoje. O que é que existe lá em Jerusalém?
o Muro das Lamentações. Eu estive lá em 2011, inclusive a pastora Irlei, que está nos assistindo, né? A gente fomos juntos nessa viagem, pastora Madalena, missionária Aeronilda e outras pessoas, evangelista John Claude, e nós fomos nessa viagem, pastor Ivana, estou lembrando agora dos outros, e nós fomos no Muro das Lamentações, e lá os judeus, eles ficam lá, no Muro das Lamentações. Por quê? Porque eles viveram o cativeiro no passado, viveram a derrota de Jerusalém nos anos 70 depois de Cristo, viveram o holocausto de Hitler, viveram tantas guerras, e eles vivem se lamentando. Mas no milênio, o luto deles findarão. Deus vai cessar a voz de choro, Deus vai acabar com o luto, e o povo de Israel vai se revestir de alegria, vai se revestir de regozijo. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Olha que coisa linda. Claro que essa terra, depois do milênio, ela vai ser o quê? Renovada. Haverá nova terra e novos céus. E a nova Jerusalém que desce do céu. Para você ver que, por mais que depois do milênio essa terra seja destruída e Deus faça uma nova terra, né? Porque tem que quebrar o vaso para fazer um vaso novo, né? E até a terra vai passar por esse processo de desfazer para refazer, de destruir para reconstruir. Mas Jerusalém sempre vai ficar no plano de Deus, porque na nova terra e no novo céu vai descer uma nova Jerusalém vinda no novo céu, e ela vai ficar flutuando sobre a nova terra. E nessa época a gente vai viver, isso é depois do milênio já, nessa época nós vamos viver o hino 3 da harpa cristã. Nesse tempo céus e terra hão de ser a mesma grei. Por quê? Novos céus e nova terra vai ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Quer dizer que o Senhor vai dizer que o povo de Israel vai ser o quê? Renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então Deus ele vai fazer de Israel uma planta nova, porque quando a Bíblia fala de renovos plantados, quer dizer brotos. Esses dias nós cortamos aqui a goiabeira e ficou só o toco. Só que agora está cheia de renovos, de broto. Um monte de galinho verdinho, pequenininho. Aí veio o evangelista Adão aqui nos visitar e eu falei para ele, você está vendo? Ele, pastor, olha como a goiabeira está. Eu digo, sabe o que é isso? É os brotos, é o renovo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o rebento de Jessé. Ou seja, Jesus Cristo é o novo broto da linhagem de Jessé. Porque depois que Davi morreu, a maioria dos filhos da descendência foi tudo reis que não seguiram os caminhos de Davi, seu pai. Aí vem agora um rei obediente chamado Jesus, filho de Davi. Aí é um broto novo, é um rebento novo. Bem assim vai ser o povo de Israel no milênio. Vão ser rebentos novos. Aí o Senhor diz, por mim plantados, para que eu seja glorificado. É interessante. Tudo que Deus faz de bom na nossa vida é para Ele ser glorificado. Por isso que quando Marta e Maria estavam com medo de Lázaro morrer, o Senhor disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para que o meu Pai seja glorificado. Então tudo que você estiver passando na sua vida, você acha que vai acontecer alguma coisa ruim, não se preocupe. Deus vai fazer uma coisa boa para que Ele seja glorificado.
Deus ele vai fazer uma coisa maravilhosa para que ele seja glorificado. Ele vai dar o livramento, ele vai curar, ele vai fazer, ele vai restaurar, ele vai ressuscitar, ele vai abençoar para que ele seja glorificado. Receba essa palavra aí. Aleluia. O que você está passando não é para a morte, mas para que o Pai seja glorificado. Tanagassubineg asté. Oh glória! O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. O menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Repare que o Senhor estava falando de rebento. Rebento é o quê? Um broto de uma planta, de uma árvore, de qualquer tipo de árvore ou de planta. Então ele diz agora: o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. E quando é que Deus vai fazer isso? Que no meio do povo dele o menor virá a ser 1000, o mínimo um povo grandíssimo. No milênio. No milênio Deus vai fazer isso. Por isso que ele diz: eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Então, queridos, é tremendo. É claro que eu posso pegar todas essas promessas e aplicar para os dias de hoje, para a minha vida, porque a palavra é revelada para mim num momento específico. Só que eu tenho que saber que o profundo, que o cumprimento cabal dessas promessas é no porvir. Por isso que Jesus falou que nessa vida seremos abençoados 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna, porque no porvir estará o cumprimento de todos os mistérios da palavra de Deus. No porvir estará o cumprimento de todas as bênçãos prometidas. No porvir estará a vida eterna. Então, na próxima semana nós vamos dar continuidade a esse estudo, porque ainda tem muitas minúcias do milênio, viu? Muitas minúcias mesmo. Mas nesse momento eu queria que você entrasse em espírito comigo para nós estarmos orando. Eu queria pedir oração pela saúde do meu pai, pela minha família. Queria também pedir oração pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E queria pedir oração também nessa noite pelo Brasil e por todas as nações. Pelas pessoas que estão infectadas com Covid-19. Ultimamente nós estamos orando por muitas pessoas e Deus está curando. E muitas pessoas também sofrendo de outras enfermidades, e Jesus também está curando. Irmãos, eu estou vendo que Deus está começando através da igreja que está descendo, se humilhando. Eu estou percebendo que o Senhor está começando a manifestar o poder dele, a glória dele. Eu estou vendo isso. Como eu testemunhei, Jesus já está até batizando com o Espírito Santo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, agora toda live eu vou orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Esse momento de quebrantamento, de entrega, é o momento que Deus quer lhe encher, que Deus quer lhe revestir, que Deus quer lhe dar vitória. Louvado seja Deus. Mas antes de orar, eu queria testemunhar. Hoje eu recebi uma ligação de pastores amigos nossos, pastora Sara Cortez e pastor Carlos Magno, que é o esposo dela. Esse casal são grandes amigos nossos aqui em Brasília. Eu louvo a Deus, tirando a nossa igreja pentecostal Fogo para as Nações, que nós somos uma família. Eu louvo a Deus porque nós temos pessoas que são amigos aqui em Brasília, em outros estados do Brasil e fora do Brasil. Porque, queridos, às vezes nós temos muitos colegas, agora amigos são poucos. Então, esse casal são amigos nossos. Esses dias passaram por uma luta, nós oramos, Deus deu vitória. E hoje a pastora Sara nos ligou para dizer que estava dando o baixo, a guitarra, o violão e uma mesa de som digital, das melhores que tem. Quando ela foi descrevendo a mesa, eu digo, nossa, a última vez que eu tinha ido na instrumental e tal, eu vi dessas mesas, é das melhores que tem. Ela está doando para a nossa igreja. E vai doar também um aquário que a gente vai
enviar para Aparecida de Goiânia. E o som daqui da sede eu vou passar para Aparecida de Goiânia, que a igreja lá está sendo construída, vai precisar de um som mais adequado, um som melhor, porque a igreja tá linda lá em Aparecida de Goiânia. Eu quero louvar a Deus por você que é contribuinte, por você que tem ofertado a construção lá, você que vai começar a ofertar a construção do Paraná também, você que tem nos ajudado nessa grande obra, que Deus retribua 100 vezes mais, como a gente pregamos no domingo, sementes de honra, princípio da honra. Então a gente recebeu hoje, irmão, essa grande bênção para a glória de Deus. E como eu testemunhei, domingo Deus usou a missionária Márcia e deu o quarto do bebê, o berço, a cômoda e o guarda-roupa. Aí quando foi ontem, outra irmã ligou querendo dar o berço. Eu digo, irmã, já ganhamos o quarto, berço, cômoda e guarda-roupa. Ela já vai dar outra coisa. Então, irmãos, eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos abençoado. Sabe por quê? Porque quando a gente semeia na obra de Deus, o Senhor, Ele nos abençoa. O Senhor é aquele que verdadeiramente, Ele faz com que a gente venha colher aquilo que nós plantamos. Então eu queria dar esse testemunho, que Deus abençoe de maneira riquíssima, abundante a vida do pastor Carlos Magno, da pastora Sara, são nossos amigos aqui, do peito, do coração. E eu louvo a Deus porque aqui em Brasília nós temos muitos amigos, pessoas que têm andado conosco para a glória e honra do nome do Senhor. Então neste momento vamos estar orando. Os irmãos podem deixar os pedidos de oração para que durante a semana eu possa estar orando, porque eu curto todos os pedidos de oração e depois eu fico orando a semana toda por aqueles pedidos. E tem pessoas também que têm deixado os pedidos de oração e têm entrado em contato conosco pelo Messenger, pelo WhatsApp, e a gente tem intensificado as orações mais ainda. Eu quero pedir oração também pela vida de um padre ali em Belo Horizonte, está numa situação difícil, de enfermidade, e ontem eu mandei um áudio de oração, comunicando naquela oração a salvação do Senhor, e eu espero em Deus que o Espírito de Deus faça uma grande obra. Eu sei que Deus tem nos dado a oportunidade de pregar a palavra para vários povos, e nós estamos abraçando todas essas oportunidades, porque como ouvirão se não há quem pregue? Seja um pregador, um anunciador de boas novas. Vamos estar orando. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença. Pai, eu quero apresentar os pedidos de oração dos Teus filhos, eu quero apresentar a nação brasileira, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Vai curando ele, meu Deus, da Covid-19, vai restaurando o teu filho, visita os pulmões, a garganta, visita todo o aparelho respiratório e vai fazendo uma obra de poder, porque tu és aquele que opera, tanto querer como efetuar segundo a tua boa vontade. Também neste momento, meu Deus, eu quero apresentar, meu Deus, as nações, eu quero apresentar, meu Senhor, a Suíça francesa, a Suíça alemã, a Suíça italiana, Pai, esse país que o Senhor colocou no nosso coração, meu Deus, a Alemanha, meu Deus, eu tenho orado por algumas pessoas ali da Alemanha, vai trazendo um avivamento, meu Deus, vai abençoando, meu Deus, a Itália, meu Deus, o pastor Alencar, a esposa dele, meu Senhor, a Espanha, nossos pastores e amigos, pastor Alejandro, meu Senhor da glória, o pastor Fabrício Aline Andorra, a família dele, fortalece, Pai, neste momento difícil que eles têm passado. Meu Senhor da glória, vai abençoando, Pai, ali na Irlanda, nossos filhos na fé. Meu Deus, e em outros países que nós fomos. Meu Senhor da glória, eu apresento todos os países europeus, a Euroásia também. Meu Deus, eu apresento a Ásia, meu Deus, aquela família de missionários que nós adotamos ali na Índia, a missionária Rebeca que está na Índia, abençoe o projeto deles, Pai, onde eles estão fazendo uma obra minuciosa e silenciosa por causa da perseguição muçulmana, mas fiel é o Senhor para guardá-los e para usá-los e para destronar os inimigos espirituais. Meu Senhor da glória, vai quebrando a força religiosa
dos muçulmanos e vai revelando a graça salvadora de Cristo Jesus. Os países africanos, meu Senhor da glória, os países, Senhor, americanos, meu Deus, a Oceania, a Antártida, toma em tuas mãos. Meu Deus e meu Pai, vai chamando nesse último momento da igreja, nesse momento final da dispensação da graça, vai chamando os pecadores ao arrependimento. Meu Deus, apresentamos, Pai, as lideranças das nações. Apresentamos, meu Senhor da glória, a vida daqueles que estão, Senhor, afundados nas drogas, no ocultismo, na feitiçaria, que estão na idolatria, que estão no erro, na mentira, que estão sendo enganados, Pai, por Satanás, que é o pai da mentira, aqueles que estão sofrendo por causa do isolamento social, tendo, meu Senhor, problemas psicológicos, emocionais, problemas depressivos, problemas de ansiedade, problemas de perturbação espiritual e mental. Meu Senhor da glória, os demônios que têm agido, Pai, nessa área, para deixar as pessoas oprimidas, para deixar as pessoas presas. Meu Deus, vai libertando os cativos, vai manifestando o teu poder, a tua graça. Recamanjo deples, naracamanjo deple, narabacomanai. Pai, continue visitando meu Pai, restaurando a saúde dele, curando, glorificando o teu santo nome. Visita a minha família, vai dando um abraço de vitória, meu Deus, para a glória e honra do teu nome. Também, meu Senhor da glória, continue, aleluia, abençoando a construção de Aparecida de Goiânia, a construção que iniciou ali na nossa igreja do Paraná. Continue abençoando, Pai, nossos campos missionários em Sergipe, Paraná, Goiás, aqui em Brasília. Continue abençoando a minha vida, a vida da minha esposa, a gestação, o bebê. Meu Deus, continua colocando sobre nós a tua boa mão, nos abençoando e fazendo de nós mais que vencedores. Repreenda toda a fúria do inimigo contra as nossas vidas, contra a IPFN. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Pai, todos os ministérios, todas as igrejas, todas as lideranças. Meu Senhor da glória, vai abençoando o teu povo, ressuscita o avivamento, ressuscita o teu poder no seio da tua igreja. Labaracomandarasteg me assai, Jonai, visita os hospitais, aqueles que estão na UTI, aqueles que estão internados, entubados, aqueles que estão, meu Senhor da glória, passando perigo com infecção hospitalar ou coisa do tipo. Envia o livramento, envia, meu Deus, a resposta, a cura. Manifesta o teu poder, meu Deus, meu Pai. Socorre os aflitos. Ajuda aqueles que estão passando necessidade nesta crise, vai abrindo as portas, vai mandando a provisão, a providência, e vai abençoando, meu Deus, os teus filhos. Darai as terra, nadara cobandara rebianai, terra de mistério. Meu Deus e meu Pai, estende suas mãos sobre essa nação, quebra, meu Deus, a força do mal. Meu Deus, repreende as trevas para a glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, meu Deus. Pai amado, Pai santo, vai restaurando, meu Senhor, o casamento da missionária Amanda, meu Deus, do Ilha, Senhor, como a tua filha pede oração aqui neste pedido. Meu Deus e meu Pai, apresentamos o pai da pastora Socorro. Hoje nós oramos por ele, continuamos apresentando, Pai, no nome de Jesus, porque nós cremos no socorro divino. Pai amado, Pai santo, fica conosco não só hoje, mas para sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Sexta-feira tem a live do pastor André pelo Instagram. Domingo às 15 horas nós vamos ter uma mensagem do céu e celebração da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Eu também quero estar divulgando na Suíça Francesa, os irmãos que moram na Europa. Quando for na Suíça Francesa, visite o Sabor de Saudade com a nossa pastora Irlei. Bolos e coisas típicas brasileira, nordestina.
e é uma bênção de Deus. Quando eu for na Suíça francesa, eu vou lá no Sabor de Saudade, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos de uma forma especial. Até domingo, na próxima live, às 15 horas. Não se esqueça de orar por mim, sexta-feira é o meu aniversário, dia 10 de julho. Oreis por nós, amém? Vá divulgando esse vídeo, compartilhando na sua rede social, na sua linha do tempo do Facebook. Mais tarde, esse vídeo vai estar no YouTube e vai estar disponível para todos, porque nós temos um público que assiste pelo YouTube, principalmente, né, as irmãs que estão na Índia. O salário que é 8 horas e meia de diferença, e elas assistem só pelo YouTube. Alguns irmãos da Europa também só assistem pelo YouTube por causa do fuso horário. E eu louvo a Deus também porque tem pessoas dos Estados Unidos que estão assistindo e estão em contato conosco e está agradecendo porque a palavra de Deus está alcançando. E sempre eu oro, Senhor, que essa live chegue onde eu não posso chegar, chegue em muitas nações, no coração de muitas pessoas, porque, irmãos, o que eu estou conhecendo de pessoas através dessa live, as pessoas entram em contato conosco e a gente ora pelas pessoas e Deus faz um milagre. Ultimamente eu estou vivendo assim o evangelho de poder, porque a gente ora, depois a pessoa já entra em contato para dar o testemunho. E Jesus está fazendo muitas maravilhas. Muitas pessoas estão sendo renovadas, curadas, transformadas, né? E eu oro para que chegue no coração de muitos para a salvação, principalmente daqueles que não conhecem a Cristo, porque Jesus Cristo, Ele é o Salvador e Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então, você que ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe. E os irmãos que se inscreveram no canal no YouTube, também compartilha do YouTube para a sua rede social, para o seu Instagram, para os seus amigos do WhatsApp, né? Tem pessoas que recebem pelo WhatsApp, aí entra no link, já vai assistir no YouTube, é uma benção. Eu queria mandar um abraço para os irmãos que nos acompanham pelo YouTube, né? Deus abençoe você de uma maneira toda especial. Em nome de Jesus, eu vou empretar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, e todos dizem amém. Jesus te ama e nós também. Amanhã nós vamos ter oração aqui na igreja de 8 às 10, os irmãos que são aqui da sede, que quiser vir orar, vamos orar, porque nós temos que clamar, irmão. Esse tempo está um tempo difícil e nós temos que estar orando em nome de Jesus.